Bem-vindo ao Conselho Consultivo. Vamos perspectivar 2013. São convidados desta edição Mário Caldeira Dias e Rogério Fernandes Ferreira. Agradeço aos dois a vossa presença. Aproveito para vos desejar um bom ano, uma vez que é a nossa primeira emissão deste 2013. Professor Mário Caldeira Dias, começo por falar da execução orçamental. Será certamente um ano extraordinariamente difícil, com um ponto ainda mais difícil. Os nossos parceiros estão, de facto, a registrar um abrandamento significativo da atividade económica e, por cá, os objetivos são bem mais ambiciosos do que já eram em 2012. Pois, normalmente é verdade que os nossos parceiros, quando se fala muitas vezes nas exportações e no facto de ser moeda única, não ser, o que é verdade é que 75% das nossas exportações são para os nossos parceiros europeus, dos quais 25% são para a Espanha. Não é? Portanto, tudo o que se passar na Europa e a evolução da conjuntura económica na Europa vai ter uma influência decisiva sobre aquilo que parece hoje ser a nossa variável mais dinâmica da economia, que são as exportações, embora às vezes isso nós elaboremos num erro. Porquê? Porque o que é importante para o crescimento económico não são só as exportações, mas são as exportações líquidas, ou seja, as exportações líquidas de importações. Portanto, isso vai ter essa condicionante. Quanto à exigência das metas, é óbvio e é verdade que, e sobretudo em relação a 2013, muitas das coisas que nós podemos ou não esperar de 2013 não vão depender de nós, ou por razões de contexto económico, ou por razões que têm a ver com decisões que nos podem ser mais ou menos favoráveis e que podem resultar exatamente da evolução dessa conjuntura. E eu estou convencido que, a haver algumas dessas condições mais favoráveis, elas poderão vir a resultar de uma constatação de que há desvios na execução orçamental de acordo com aquilo que estava previsto. E já para toda a gente parece óbvio, quer dizer, aquilo que nós falámos aqui já há vários meses, da espiral recessiva, hoje o próprio Presidente da República já vem falar nisso. Certamente que o Governo sujeito a uma coligação, cada vez vão estar mais atentos aos sinais que podem levar a que não haja uma perspectiva tão boa na consecução dessas metas, porque a todos parece irrealista que a economia só vá crescer 1%, não vai, certamente, e mesmo independentemente se falar ou não da possibilidade do corte desses 4 mil milhões, tudo parece indicar que o produto não irá crescer apenas 1%, será razoavelmente mais que isso. Não é? Rogério Fernandes Ferreira, e obviamente quebra significativa, ou haverá certamente quebra significativa eventualmente na receita fiscal. Os primeiros 3 meses para tomar o pulso, nomeadamente às receitas de IVA, vão ser determinantes para perceber o que é que vai acontecer durante o ano. Eu estou convencido de que os primeiros 3 meses até poderão ser surpreendentes, e vou explicar porquê. Porque o Governo, neste aspecto, optou por um aumento da receita ao nível do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares. E, portanto, estamos aqui a falar principalmente de trabalhadores dependentes, que é de onde vem a grande maioria da receita deste imposto. Não agravou o IVA e, portanto, as previsões orçamentais relativamente ao IVA quer dizer, não vão ser muito diferentes daquelas que já aconteceram em 2012. Portanto, embora sejam muito dependentes daquilo que é o arrefecimento da economia. Com certeza, mas a aposta foi noutro imposto que é mais, deste ponto de vista, pode ser mais certo. E, portanto, eu admito que até nos primeiros 3 meses não haja, ou possa não haver, de facto, a derrapagem que de facto todos anunciam, porque a receita aqui pode ser mais compensada certa. pelo IRS. Mas, de qualquer forma, é óbvio que também todos reconhecemos que as grandes medidas vêm muito mais do lado da receita do que do lado da despesa, e também nós temos aqui este histórico do ano de 2012 que não é nada favorável a uma projeção do déficit para 2013, com os números que se apresentam, principalmente por causa deste problema da receita. Portanto, mas diria que, apesar de tudo, como falou no primeiro trimestre, estou convencido que até este primeiro trimestre, até por comparação, aliás, pela própria divisão dos subsídios pelos diversos meses, do ponto de vista anual pode não ser assim, mas por comparação com períodos homólogos, até porventura vamos ficar com... Julgo que não vai ser no primeiro trimestre que o problema se vai sentir. O que significa que agrava a situação nos trimestres seguintes, porque há, digamos, um aumento artificial da receita de IRS para o primeiro trimestre. É evidente que o aumento é artificial, porque é repartido, o orçamento é de caixa, portanto é repartido pelos períodos. Portanto, se compararmos os primeiros períodos antes da entrega dos subsídios, isso vai-se sentir. Isso, provavelmente, do ponto de vista psicológico, tem efeitos também económicos que são interessantes e positivos. E, portanto, até desse ponto de vista, acho que foi uma boa medida
ter-se feito essa proposta. Porque os trabalhadores não vão sentir tanto a redução de ordenado. Porque os trabalhadores não vão se sentir tanto, porque a mensagem que se passa para o exterior, do ponto de vista orçamental, também pode ser mais favorável, por todas essas razões. Ainda que depois, no final do ano, possamos não atingir o valor que se pretende. Mas, repare, também é muito cedo para já estar a vaticinar um orçamento que não se vai cumprir, não é? Acho que não é o momento certo para o dizermos ou para o vaticinarmos desde já. Nos primeiros dias de um janeiro de um ano com muitos pontos de interrogação. Mário Caldeira Dias, quando olhamos para aquilo que é um agravar, digamos, de alguma tensão social e também com estes pontos de interrogação muito grossos, digamos assim, relativamente à execução orçamental, parece-lhe que há condições para um agravar da crise política em Portugal? Pois pode haver, até porque do ponto de vista, como o Rogério disse também, é verdade. Mas o que é verdade é que tudo o que seja corte na capacidade de compra ou na despesa do Estado, tudo isso acaba por ter, por tais efeitos multiplicadores, acaba por ter um efeito recessivo na economia, não é? Portanto, e na capacidade e na própria evolução da receita fiscal a médio e longo prazo. Quer dizer, não há milagres, porque se o poder de compra deste, quer dizer, mais tarde ou mais cedo, esses efeitos vão chegar à própria economia. E como nós sabemos, embora os problemas do orçamento são baseados numa taxa de crescimento, que pode ou não ser aquela. Mas até podemos acreditar que sim, até podemos ter esperança em que as coisas possam melhorar, embora seja só isso. O que é certo é que essa melhoria não obvia aquilo que é o problema de fundo. Porquê? Porque a resolução dos nossos problemas financeiros, da dívida, etc., ainda não chegaram ao ponto crítico que é, no fundo, o problema económico. Quer dizer, nós temos, como alguns comentadores também dizem, é verdade, são problemas económicos. E sobre a questão social e política, é preciso, às vezes, recordar. Se agora, recentemente, um livro que vai recuperar algumas memórias do passado, convém revisitar de vez em quando. Toda a gente se lembra, ou pelo menos nem toda a gente se lembra, que o John Keynes teve um papel importante na negociação daquilo que foram as penalizações em relação à Alemanha e à Áustria sobre as consequências da guerra, da Primeira Guerra Mundial. E nessas negociações, exatamente, os países aliados impunham o pagamento de uma série de compensações a título de reparação, que é muito parecido, quer dizer, embora o contexto seja diferente, mas o problema é o mesmo, é pagar a dívida através de processos de austeridade muito forte. E ele escreveu um livro em 1919 que se chamava exatamente As Consequências Económicas da Paz. Não é? E o que é que ele dizia? Era exatamente isso, uma austeridade excessiva que provoca desequilíbrios sociais profundos, pode ser a antecâmara do nascimento de conflitos e do alastramento de conflitos ainda maiores no futuro. E infelizmente ele teve razão. E teve razão, porque no fundo foi exatamente... Por outro lado também, essa situação desencadeou uma hiperinflação na Alemanha, também na Áustria, que veio vacinar os alemães e os austríacos, e quem descreve isso é exatamente o Hayek, não é? Portanto, que é a outra face da moeda, e que ainda hoje está na base da mentalidade alemã, das contenções dos déficits, do facto do papel fundamental do Banco Central Europeu ser a vigilância dos preços, por facto de terem orçamentos sempre restritivos, com base numa moeda que deve ser forte exatamente como consequência dessa baixa de inflação, não esquecendo nós que um dos critérios principais da agregação da moeda única, embora do ponto de vista técnico isso seja compreensível, é exatamente que as inflações dos países não tenham um diferencial de 1,5% em relação à média das três melhores. Não é? Ainda hoje é isso. Mas, portanto, essa fase toda acaba por, sem querermos, ter uma certa projeção de alguma semelhança entre aquilo que aconteceu no passado e aquilo que está a acontecer agora. O que nós vamos esperar é que sim, é que continue aquela tendência que há já da parte do Banco Central Europeu, quer de alguns responsáveis políticos europeus, em aliviar muitas destas condições e, sobretudo, tem revelado uma capacidade que é ótima, que é a capacidade que, embora com algum atraso, ir adaptando as suas posições ao circunstancialismo e àquilo que as exigências da realidade nos vão mostrando. E não sou eu próprio a dizer isso, os americanos e os chineses, neste momento, estão sobretudo preocupados com a Europa porque não sabem muito bem como é que a Europa, numa fase de crise destas, vai tomar as medidas que sejam suficientes para não provocar a nível mundial uma crise e uma recessão económica mundial. Nós temos que esperar que exatamente prevaleça esse bom senso. No caso português a questão é muito simples. Grande parte das variáveis que influenciam a nossa situação não dependem de nós. Dependem destas circunstâncias e dependem dessas decisões a nível coletivo. Mas a Europa até agora parece mostrar alguma capacidade para a adaptação a novas circunstâncias. Esperemos que ela continue e se reforce nessa perspectiva. Rogério, que consequências poderá ter este contexto ao nível daquilo que é a governação em Portugal, ao nível de uma eventual crise política nos próximos meses?
repara, há, digamos, vários sinais e vários acontecimentos que vão ocorrer, eu diria, nos próximos 2, 4 meses, podem de facto ter algumas consequências. Eu estou a pensar em concreto, designadamente na decisão do Tribunal Constitucional sobre algumas das medidas que estão contidas no orçamento. E é óbvio que podem ter também, no imediato, consequências que são políticas. Mas, de qualquer forma, digamos, as instituições existem para serem utilizadas e também o Presidente da República tem aqui deveres constitucionais e de respeito pela Constituição que o obrigam, de facto, a analisar estas questões e a suscitá-las sempre que necessário junto do Tribunal Constitucional. Portanto, também julgo que é útil dizer que faz parte da vida democrática que estas questões se vão discutindo nas suas sedes próprias e designadamente no Tribunal Constitucional. Portanto, ter-se-á que arranjar soluções alternativas caso a decisão do Tribunal Constitucional seja no sentido da inconstitucionalidade. Mas também não tenhamos dúvidas que essas soluções alternativas vão passar um pouco pelo mesmo, não é? Portanto, as soluções alternativas no imediato vão ser conseguidas ao nível, obviamente, da receita. Portanto, vamos ver como é que, do ponto de vista económico, se isto depois é possível ou não. Portanto, eu acho que o grande momento vai ser este. Provavelmente vão ser também as autárquicas, como vão ser as avaliações sucessivas da Troika ao longo do ano. Portanto, há aqui momentos que são de facto importantes e que podem ter consequências políticas, eu diria, no curto prazo. Um chumbo no Tribunal Constitucional pode ser um argumento para precipitar uma crise política? Eu julgo que pode. Pode, de facto. Aqui é preciso ver também como reagirá o próprio partido da coligação. Refere-se, obviamente, ao CDS. Refiro-me, obviamente, ao CDS. Tem tido aqui um papel de gestão de silêncios que nem sempre, do meu ponto de vista, é de facto o mais adequado para a situação de crise financeira e de programa e de compromissos internacionais que Portugal tem assumido. E, portanto, como hoje li num artigo de manhã, de facto, cada vez é mais difícil governar o país. Quer dizer, há vários aspectos que é uma oposição. É uma oposição, digamos, cada vez mais forte a estas medidas que são, de facto, medidas complicadas de serem tomadas. É de facto um partido da coligação com uma gestão de silêncios que nem sempre torna a vida fácil digamos, à tomada de medidas mais difíceis do ponto de vista económico e social. É o próprio contexto da assistência financeira que obriga ao cumprimento e à implementação de medidas que nos são impostas de fora. São as próprias obrigações constitucionais do Presidente da República que obrigam a que o orçamento seja analisado do ponto de vista jurídico e não político, como também se tem aqui dito muito na comunicação social. Portanto, Embora o Tribunal Constitucional seja um órgão com, obviamente, um pendor político importante. Mas o Tribunal Constitucional é um tribunal, e, portanto, como tribunal que é, as suas decisões têm na sua base, obviamente, critérios... Assim, a escolha daquilo que são os juízes do Tribunal Constitucional não são exatamente iguais a qualquer outro tribunal. Sim, mas estou convencido que os juízes, como juízes que são, têm também obrigações e que decidem com base nos critérios que têm que decidir, que são critérios jurídicos e não critérios políticos. Mário Caldeira Dias, e acrescentar uma nota, pareceu-me. Não é que ser tema, porque de qualquer modo uma crise política não me parece fácil, não é? A não ser que haja condições absolutamente excepcionais. Qualquer dos partidos sabe a responsabilidade em que está imbuído. Sabem também o que seria a importância desastrosa de uma crise política numa altura destas. E qualquer deles só o faria se perspectivasse que poderia recolher resultados eleitorais acrescidos pelo facto dessa crise ser desencadeada. Ou então não ter daí prejuízos muito grandes no futuro, porque esta crise vai marcar, mesmo do ponto de vista eleitoral, os partidos que estão agora no poder, porque não é fácil governar em situações deste tipo, e nós temos todos que reconhecer isso. E, portanto, nenhum dos parceiros sociais, dos parceiros políticos, vai desencadear uma crise de ânimo leve, não é? Porque sabe que as consequências teria para o país e também para a sua própria situação. Agora, o que é verdade é que estou convencido que o Presidente da República, ao ter optado por esta solução, o fez convencido que era aquela que mais convinha ao país, na medida em que o país... A questão do argumento do orçamento do 10º, nesta altura, não convence,
porque aquilo que está em causa é muito mais do que isso e, portanto, o país precisava deste orçamento. E aquilo que terá sido equacionado, pelo menos parece-me mais lógica, e de acordo com os pareceres que foram pedidos e com todas essas coisas, é que algumas decisões pontuais serão sempre pontuais e não totais, como teria que ser a apreciação prévia do orçamento, não é? Como são pontuais, alguém estará convencido, certamente, que as implicações que elas terão com o orçamento serão geridas sem que isso afete os equilíbrios fundamentais e os objetivos básicos do próprio orçamento, não é? Como o Rogério disse há pouco, ainda é cedo para dizer que pode ou não ser cumprido, mas é evidente que os responsáveis políticos também terão preservado os mecanismos de ajustamento e de acompanhamento nas várias reuniões que vai havendo para que as coisas vão sendo corrigidas à medida que vão evoluindo. E tudo indica que as implicações que possam decorrer do Tribunal Constitucional possam ser geríveis no quadro de objetivos que, no seu essencial, não serão postos em causa. Eu julgo que era a hipótese mais provável de explicação dos comportamentos que houve nesta altura e que, nessa perspectiva, me parecem sinceramente os adequados. E parece-lhe, portanto, a melhor opção aquela que foi seguida pelo Presidente da República? Pelo menos a menos má, parece-me que sim. Ou seja, qualquer das outras situações, ou não ter orçamento a tempo, ou ter ou certas normas por clarificar que dariam origem a uma contestação social permanente. Quer dizer, qualquer dessas hipóteses me parece pior do que aquela que foi a prosseguida, não é? Sinceramente. Partilha desta opinião, Rogério Fernandes Ferreira? Partilho. Acho que o Presidente da República esteve aqui bastante bem. Aliás, acho mesmo que foi um momento em que o Presidente da República esteve melhor, porque de facto fez aqui uma chamada de atenção a vários aspectos que são bastante importantes. Nomeadamente, à questão da espiral recessiva, mas ligada a este problema que aqui foi falado, que é o de não se poder juntar a uma crise económica e financeira, uma crise política. Portanto, foi um sinal muito claro de que ele não colaboraria numa situação que tivesse essas implicações. Mas pode ter que resolver. Com certeza, mas isso será um problema que eu acho que ele não deve antecipar e, antes, pelo contrário, que deve prevenir. E julgo que, nesse ponto de vista, esteve bastante bem. Portanto, fez aqui também uma chamada de atenção aos próprios partidos da oposição, no sentido de que Portugal tem, de facto, que cumprir os compromissos internacionais que assumiu previamente e que não se pode, neste momento, estar a falar em perdões de dívida, que isso seria contraproducente, quanto mais não seja do ponto de vista da nossa imagem internacional e do ponto de vista também financeiro. Portanto, teve aqui um momento que eu acho que foi um momento particularmente relevante e importante e adequado do Presidente da República. Nas últimas semanas temos assistido a algum rompimento de relações entre alguns parceiros e o Governo, nomeadamente a UGT, a questão das indemnizações passarem para 12 dias. Alguns patrões já vieram também a classificar esta medida, nesta altura, de negativa, porque pode aumentar mais a tensão entre trabalhadores e empresas do que propriamente melhorar as condições das empresas. Parece-lhe que o Governo deveria trazer para dentro da concertação do diálogo alguns parceiros que parecem estar a querer sair? Reparo, neste momento em particular, a concertação social e o consenso social é absolutamente fundamental. Aliás, Portugal nisto tem sido um exemplo e, portanto, tudo o que vá no sentido de não promover essa concertação e esse consensual, julgo que é negativo. Aliás, já aqui falámos no ano passado de que seria muito importante que houvesse aqui uma espécie de troicas internas e de consensos nacionais que se mantivessem ao longo do ano de 2013. E, portanto, tudo o que vá contra procedimentos institucionalizados que não tenham a ver com este consenso e são negativos em si mesmo. Portanto, quer o Governo, quer a oposição têm a obrigação de promover o consenso e a concertação social. Portanto, nesse sentido, tudo o que vai em sentido contrário, eu julgo que é negativo, nomeadamente neste ano, que é um ano crucial, que é o ano de 2013. Eu julgo que também, se me permitisse também só acrescentar um pequeno ponto, é que não tem vindo muito ao lume o papel essencial e fundamental que o engenheiro João Proença e o GT como um todo têm desempenhado na democracia portuguesa.
Portanto, o facto de estarem disponíveis para um acordo, continuar a manter um acordo, apesar destas vicissitudes todas, tem sido, de facto, de uma importância absolutamente fulcral para isto. E devia haver um grande cuidado em que evitar este mecanismo, a Troika disse, logo tem que se fazer, logo a concertação não é necessária. A preservação da concertação social deve exigir de todos os parceiros uma atitude de respeito mútuo, sob pena de corroer daquilo que é um dos principais pilares da nossa posição e da nossa credibilidade perante o exterior. E, portanto, julgo que neste aspecto, as posições anteriores e o próprio papel do engenheiro João Proença, que na altura foi muito atacado exatamente por ter feito esse acordo, devia ser tratado com muito mais cuidado do que aquilo que tem sido até agora, na minha modesta opinião. Seria completamente indesejável avançar com esta proposta? Seria indesejável e, sobretudo, nunca criar condições para que um parceiro deste tipo entrasse em ruptura. Quer dizer, a UGT faz falta ao processo de gestão da crise e, sobretudo, à nossa relação e nossa credibilidade com o exterior. Portanto, e a falta que ele faz não pode ser tratada de ânimo leve, portanto, tem que ser tratada com cuidado e com respeito muito grande, exatamente por isso. Não é? Rogério, há pouco falava de troicas internas. Seria desejável trazer para dentro do governo o PS neste agravar de situação, também pelo contexto internacional? Tentar encontrar uma solução diferente daquela que está, neste momento, a governar o país? Repara, o PS foi um dos partidos que foi o partido que assinou os compromissos internacionais que Portugal está agora a cumprir. Portanto, tudo o que vá no sentido da tal troika interna que liga os três principais partidos no sentido de cumprimento dessas obrigações, julgo que é positivo. Portanto, quando me pergunta se valerá a pena trazer o PS, julgo que sim. Julgo que será importante. Não sei se será possível. E, além disso, os últimos momentos, designadamente do ano passado, vão em sentido contrário, como é óbvio. Mas julgo que seria de fomentar e de promover tudo o que vá ao encontro do cumprimento das nossas obrigações internacionais e da assistência financeira e com o consenso social e político mais alargado que seja possível. Professor, quando olha para 2013, consegue encontrar um caminho em Portugal que chegue a alguma situação de governo próxima daquela que foi adotada em Itália, nomeadamente um tecnocrata com o apoio parlamentar dos três principais partidos? Podemos chegar a essa situação, a essa necessidade? Se houver, de facto, como disse há pouco, uma crise política parece muito difícil, porque julgo que todos os parceiros políticos estão conscientes da gravidade que uma situação dessas teria. Mas se acontecer, julgo que sim. Aliás, em Portugal já há experiências antigas. O governo Nobre da Costa, por exemplo, é um exemplo claro disso, não é? Portanto, em Portugal poderia acontecer e julgo que a reação dos portugueses podia também não ser muito diferente daquela que foi a dos italianos, porque as pessoas sabem e percebem o que é o seu interesse efetivo e sabem que se aparecer uma pessoa que temporariamente pudesse estar desligada de um contexto partidário muito direto, mas fosse apoiada pelos partidos e que fizesse as coisas certas, é preciso ver que o distanciamento entre a população em geral e os partidos políticos tem vindo a aumentar. O grau de desconfiança é muito grande. Basta lembrar-nos agora o grau de abstenção que houve nos Açores, não é? Foi um grau enormíssimo, não é? Portanto, nessa perspectiva, aquilo que aconteceu em Itália, julgo que tinha toda a possibilidade de ser repetido em Portugal sem grandes dificuldades. Mário Caldeira Dias, Rogério Fernandes Ferreira, foi um gosto recebê-los neste Conselho Consultivo. Desejo-lhes um bom fim de semana e um bom ano 2013. Fica por aqui o Conselho Consultivo. Regressa na segunda-feira. Aproveite este dia.